Olha, foi a época áurea de Ribeirão Preto, a Belle Époque, né? Na década de 10, de 1910 e 1920, né? E a cidade era muito ativa, né? Inclusive era mais industrializada naquele tempo do que é hoje, né? Aqui tinha tecelagens, diversas fábricas. Chegou até, um pouco mais tarde, a produzir aço, né? A eletrometalúrgica brasileira produziu o aço das ferragens do edifício Martinelli, em São Paulo. E aqui havia uma intensa vida noturna, tinha vários teatros, né, cinemas, uma vida noturna intensa, né, para o regozijo dos coronéis e dos bem apessoados, né, ricos. E é uma cidade que tem uma grande influência em toda a região desde aquela época. Então, mas a Belle Époque que fez, inclusive, Ribeirão Preto ser chamada de Petit Paris, a pequena Paris, por causa das edificações que foram feitas então. A primeira cervejaria que fica aqui de frente, né, foi a Antártica, em 1911. E consta, né, que o Dr. João Meira Júnior, na inauguração mesmo da Antártica, do janelão lá do prédio que ainda existe ali, ele avistou um grande terreno vazio de frente, né, que é onde nós estamos, né, e ele teve a ideia de também montar uma cervejaria. E ele cria a cervejaria em 1913, né, e um ano depois, essa belíssima edificação já existia. Ela foi construída por um Muratore, que é um construtor italiano, né, que não era engenheiro, era um construtor prático, né? E se chamava Baudílio Domingues. E, aliás, ele edificou dezenas de casarões aqui, e inclusive esse magnífico edifício aqui da Cervejaria Paulista, que já foi inaugurado em 1914. Então, esse prédio, essa magnífica instalação aqui tem 104 anos. Olha, era uma época de muita influência francesa, né? Mas também havia muita influência inglesa, notadamente por conta das ferrovias. Se a gente perceber, das que ainda existem, que sobraram, né, as estações ferroviárias sempre tinham um estilo britânico, né, como a Estação da Luz. Aliás, esse prédio aqui lembra a Estação da Luz por causa das torres. Então, esse prédio aqui é uma construção do estilo industrial inglês, né? Não é propriamente ferroviário, óbvio, apesar que a ferrovia passava aqui de frente, né? Mas é o estilo industrial inglês, né? Como o da Revolução Industrial Inglesa, né? Por isso as duas torres, né, que aqui existem. A ferrovia passava aqui de frente e passava no interior da Antártica, né? E praticamente toda a matéria-prima que vinha do Porto de Santos e até os produtos daqui eram levados para fora, para outras cidades, de trem. Aliás, o trem era o principal meio de transporte àquela época, né? E foi uma rematada burrice nós temos acabado com a ferrovia. Então, a construção desse prédio vem já de uma ideia, né, dos fundadores da Companhia Cervejaria Paulista, que constroem primeiramente ali na Visconde do Rio Branco, com o Barão de Amazonas, a primeira indústria, né, da Cervejaria Paulista. Interessante que praticamente em um ano, não é? Isso foi em 1913, em 1914, eles já inauguram esse prédio todo, esse conjunto, né, arquitetônico, e em um ano isso aqui é construído basicamente. É óbvio que as partes principais, né? Bom, a importância desse prédio para a cultura arquitetônica de Ribeirão Preto é fundamental, né? Porque isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é construído basicamente em um ano e pouquinho, quase que todo o conjunto é construído. A Companhia Cervejaria Paulista começa ali na Visconde do Rio Branco com o Barão de Amazonas, com os 3, 4 principais fundadores, né, investidores, e em um ano vem
para cá. Em 1914 já é inaugurado esse conjunto, né? Que só você dar uma volta por aqui, você vai perceber as paredes, né? Isso é uma verdadeira fortaleza, né? Dentro, é uma indústria, mas é uma fortaleza, porque as paredes são muito largas, né? E a gente percebe assim que isso aqui foi construído para eternidade, não é? Então tem que ser preservado, deve ser preservado. Ainda bem que hoje, não é, tem o grupo que faz esse tipo de defesa desse conjunto, né, de construção, e é muito interessante, porque a Companhia de Cervejaria Paulista ela se desenvolve juntamente com a outra indústria cervejeira de Ribeirão Preto, que também praticamente elas começam ao mesmo tempo, na mesma década, né? E é interessante algumas passagens da Companhia de Cervejaria Paulista. Em 1929, há a queda da Bolsa, aquela coisa toda. A Companhia de Cervejaria Paulista, ao contrário de muitas indústrias, sofre, mas nem tanto, porque nesse mesmo período ela começa a produção de uma cerveja chamada Níger. É uma cerveja preta, saborosíssima, né? Que durou até 73, na fusão com a Antártica. Então, ela sofre, não é? Como as outras indústrias sofreram, mas nem tanto assim, porque a produção da Níger sustenta praticamente a indústria toda. Não, nosso pai trabalhou aqui até aposentar. E foi uma época muito difícil, né? Porque era muito antigo, né? Faz anos e anos e anos, muitos anos, né? E eu era pequena, né? Que eu lembro. Depois aí a gente lembra daqui, depois que fechou, que acabou a Cervejaria Paulista. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Foi por muitos anos depois, né? Eu sou da época de 57, então foi bem antes, né, delas, né? Ela tem quase 77 anos e eu tenho 61. Então são uma diferença grande, né? Eu era pequena quando eu comecei a vir aqui. Foi na época das festas, que eu vinha nas festas de Natal com meu pai e a família, porque era feita uma festa para as famílias. Então, eu lembro mais dessa parte das festas, que a gente se divertia muito. Tinha muita coisa, muito presente, muitas brincadeiras. Agora, mais a Tereza era mais que vinha aqui direto. Ela, minha irmã que faleceu, que conhecia muito daqui, né? E minha outra irmã que teve impossibilidade de sair, né? Que são mais velhas, né? Que conhece, lembra de tudo que passou aqui dentro desse prédio enorme. Eu estou meio emocionada de ver como ficou isso aqui. E era tanta gente trabalhando, andando para lá, para cá, caminhão saindo de bebida. Nossa, eu parece que eu estou... Que saudade! Saudade da época do meu pai. Saudade de tudo daqui, né, Maria? Isso aqui foi uma vida para nós. A senhora lembra muito daqui? Lembro. Eu ficava sentadinha esperando meu pai comer. Depois a gente catava a marmitinha dele e ia para a escola. Então, o Ribeirão Pretano costuma dizer o seguinte, dentre as famílias, né, que Ribeirão não tinha essa população que tem hoje, e dentre as famílias, você encontrava facilmente uma ou duas pessoas que trabalhavam ou na Companhia Paulista, Cervejaria Paulista, ou na Antártica, né? Aí você vê a importância disso tudo, né? A importância que essas duas indústrias
porque elas caminhavam paralelas, viu? A Antártica só era maior porque tinha a matriz, outras filiais pelo estado todo, pelo Brasil todo, né? Coisa que não, a Paulista era exclusivamente aqui. Mas toda a família tinha uma pessoa trabalhando aqui na Paulista. Ah, não, era brutal. Né? Era brutal porque a Antártica era muito mais poderosa, né? Mas elas se rivalizaram por décadas. Mas a Antártica era muito mais poderosa porque tinha as fábricas em São Paulo também, né? Já estava enraizada, né? E já tinha nome e tudo. Mas a Antártica passou a concorrer com a Paulista de uma maneira que as fábricas ainda hoje praticam, né? Eles reformavam restaurantes, reformavam confeitarias, mas com a exigência de consumir os produtos deles, né? Da Antártica. Agora, foi aí que os administradores, os donos aqui, sobretudo o Dr. João Meira Júnior, além do enfrentamento com a Antártica, né, que vai durar por décadas, até a década de 70, né, eles vão partir para o ramo imobiliário. Né, e eles adquirem o Central Hotel, que depois veio a se chamar Palace Hotel, né, na esquina da Duque de Caxias com a Álvares Cabral, e adquirem todo o terreno lateral, né? Todo o terreno lateral, e aí eles vão edificar, vão reformar o que tinha acabado de ser inaugurado, o Central Hotel, e vão construir o Teatro Pedro II e o Palacete Meira, o Meira Júnior, que é onde hoje fica a cervejaria Pinguim. E um grande arquiteto, Hipólito Pujol, né? Ele vai harmonizar a arquitetura do que veio a ser chamado Quarteirão Paulista. E chama-se até hoje. E, aliás, é o cartão postal de Ribeirão Preto. Essa harmonização arquitetônica, né, de estilo neoclássico e eclético, né, vai fazer o quarteirão mais famoso da cidade, né? Por isso que se chama Quarteirão Paulista. É por causa da cervejaria. Aqui eles fabricavam licores, né, mas sobretudo, né, também refrigerantes. Tinha um Guaraná famoso aqui, o Guaraná Paulista. Né? E, sobretudo, também, aí a razão dela existia nas cervejas. Né? Existiram várias denominações de cervejas, mas as últimas, e que foram as consagradas, né, eram as cervejarias que estão na chaminé aqui. Né? A cervejaria Poker e a cervejaria Níger. Aliás, a cerveja Níger. A cerveja Níger era afamada como a melhor cerveja escura do Brasil. E a propaganda dela bem dizia isso, nem doce nem amarga. Né? E era uma cerveja excepcional, eu cheguei a tomá-la. Olha, a princípio não era ainda a água do aquífero Guarani, porque eles usavam inclusive a água do córrego aqui, né, do Ribeirão Preto. Aquele tempo, né, porque hoje seria uma temeridade, né, usar. Porque dizem que é tratado 100% de esgotos aqui, mas só na conversa de algumas pessoas. Agora, depois, né, de ser utilizada a água subterrânea daqui, que é uma água de excepcional qualidade, né, e hoje as cervejas não dependem tanto da água, mas a gente percebe, conforme o lugar onde a cerveja é produzida, né, o sabor da cerveja ainda é determinado pela água. Por exemplo, em Agudos, né, que a gente prefere tomar a cerveja de Agudos do que de Jaguariúna ou da capital. Né? Agora, Ribeirão Preto hoje produz, tem mais de 10 cervejarias aqui pequenas. O grande trunfo da cidade é a água. Né? Ribeirão Preto recebeu uma benesse da natureza, que é o aquífero Guarani, que vai daqui até a Argentina. Mas aqui ele é aflorante, né? Então a gente retira a água em pouca profundidade. E é uma água excepcional. Meu pai trabalhou na máquina de ele gelo. construiu uma máquina de gelo, montou uma máquina de gelo. Então ele trabalhava ali onde fazia o gelo, o estoque do gelo. Cuidava da casa de máquinas também, que eu lembro.
Era um tipo de um galpão e no meio tinha os maquinários. E do lado tinha um quarto que era por gelo. Pena que eu não achei a foto, porque você ia ver. Era a foto que é onde eram as máquinas, né? É onde ele estava sentadinho, tiraram uma foto dele sentado na frente das máquinas. Mas Então assim, era- mas ele era assim, trabalhava de macacão, sabe aqueles macacão antigos que parecia de saco? Isso eu lembro. Trabalhava de macacão, de botina. A gente via, ele chegava super cansado, que era muito pesado, né? Tinha época que ele trabalhava no noturno, né? Ele trabalhava de noite, entrava às 10, saía às 6 da manhã. E tinha época que ele trabalhava o dia todo. Então, foi a época que trabalhavam muito. Tinha muita saída aquela cervejinha. Eu vim aqui, enquanto meu pai almoçava, a gente tomava um guaranazinho. Era bom. Ah, é uma delícia. Não existe não nenhuma tem Guaraná. Guaraná igual aquela não. O que Guaraná hoje da eu não- Paulista era a melhor Guaraná que tinha na região. E não tem nenhuma que faça igual. Nenhuma. Não chega nem aos hoje- pés da Guaraná da Paulista. Era uma das melhores. Era grandes famílias, né? Eram umas famílias grandes, filhos, igual a minha família é grande, né? Aí aqui era a base da sustentação da família, né? De cada um que trabalhava aqui. Porque meu pai, eu era pequena, eu lembro que meu pai nossa casa era sustentado. Somos 10 irmãos, somos 9 com um de criação. E quem sustentava a casa era ele. Ele aposentou aqui e continuou trabalhando na época. Então, quer dizer, quando fechou, na época que ele saiu bem antes, né? Porque ele ficou doente, aposentou depois e saiu bem antes de fechar, né? A gente não lembra direito, mas ele trabalhou a vida inteira aqui dele. Foi o emprego dele, era o único emprego dele. Então, quer dizer, era a base da nossa família, que o dinheiro que vinha para dentro de casa era daqui. Então, ele e minha mãe trabalhava bastante, minha mãe lavava roupa, costurava, mas o salário maior era daqui, né? A minha mãe costurava saco, que mandava para as esposas do que trabalhavam aqui para costurar. Para pôr gelo, para pôr as coisas, que antigamente era assim, o gelo não era no saco plástico, era no saco de estopa. Praticamente trabalhava os dois, né? Mas ela ficava em casa, né? Não era registrado, não era nada. Olha, a cidade sempre segregou pessoas, porque os bacanas moravam aqui no quadrilátero central. Né? Os bacanas do café, os ricaços e do comércio. Né? Você vê que o quadrilátero central ele é segregado geograficamente, porque tem os córregos, né? o Retiro do Saudoso e o Ribeirão Preto, que formam um ângulo reto deles. Né? E depois foram construídas as avenidas 9 de Julho e Independência, e formando o quadrilátero. Os pobres moravam fora desse quadrilátero. Né? E geralmente eram migrantes, vindos de Minas Gerais, sobretudo, e imigrantes. Na grande maioria, mais da metade da população era de italianos. Né? E que vieram habitar aqui a Vila Tiberio e os Campos Elíseos. Tá? Que eram bairros já segregados, né? Longe dos casarões e dos palacetes aqui do centro. É uma segregação geográfica. Né? E as duas cervejarias, você tem razão, elas tinham milhares de funcionários. E aqui a Vila Tibério, que está mais próxima, né? As pessoas viviam em função das cervejarias, da companhia mogiana, né? Que empregava também um grande número de pessoas. Então, são bairros diretamente ligados à história desse pedaço aqui. A ferrovia, que não existe mais, e as cervejarias, que não existem mais também. Né? Hoje nós temos grandes cervejarias aqui, mas pequenas, né? Tipo gourmet, né? Mas essas cervejarias aqui tinham projeção e fama nacionais. Né?
E Ribeirão Preto ganhou, além do café inicialmente, a cidade ganhou depois a fama de ser a cidade da cerveja, e da boa cerveja. Então, a rotina do entorno aqui da Cervejaria Paulista era uma coisa assim fantástica. Hoje as pessoas não têm até ideia de quantos caminhões nós tínhamos estacionado ou circulando aqui no entorno. Isso porque era a chegada da cevada, né? A chegada dos produtos, dos insumos, e a saída dos líquidos, né? Especialmente a cerveja, né? E também o guaranazinho, né? Fantástico, que a movimentação era uma coisa absurda. Bom, você tem que contar que a cervejaria começa a produção em larga escala em 14, né? Em 1914, e vai até 73, quando é feita a fusão com a Antártica. Nesse período, como hoje acontece, né, com as empresas familiares que começam a se desenvolver, aguçou, né, o espírito de compra das outras empresas, né, principalmente da parte da Antártica. Então a Antártica passa sobre a Paulista como um tufão, né? Adquire todo o complexo, adquire as fórmulas também, né? Porque interessante, as pessoas mais antigas não esquecem o sabor de uma guaraná, a guaranazinha paulista, não é? É muito interessante isso, porque ficou na memória da população de Ribeirão Preto. Talvez não só de Ribeirão Preto, mas da região também. Aí é o seguinte, tem um cidadão aqui que eu até não vou dizer o nome para não lhe dar prestígio, que ele não merece, né? Ele foi contratado para ampliar a Cervejaria Paulista. Na verdade, ele era um espião, né? Porque ele coloca, por exemplo, a cerveja Ninja para consumo nacional. E imediatamente os paulistas da capital adotaram a cerveja, que era excepcional, né? Mas a fábrica não tinha condições de responder à demanda que foi criada, ilusoriamente criada, né? Ou fantasiosamente criada. O resultado é que a empresa perde nome, porque deixa de entregar pedidos, e foi a ocasião em que a Antártica engole a Paulista, né? Então esse traidor, ainda vive aqui, não sei porquê, né? Acabou com a Cervejaria Paulista. E acabou com a nossa melhor cerveja, que era a Cervejaria Ninja, né? Essa chaminé e a caixa d'água, que é a primeira caixa d'água de concreto armado em Ribeirão Preto, é da mesma época, do início do século XX, né? Veja, aquela caixa enorme que vocês veem ali, né? Foram construídas na mesma época pelos irmãos Terreri, né? Os irmãos Terreri eram grandes construtores, eles ergueram a caixa d'água aqui da Antártica e também a chaminé famosa da Cervejaria Paulista, onde estão escritos lá o nome da cerveja, Poker e Ninja, há um século atrás. E eram hábeis construtores, né? Os irmãos Terreri, de uma família tradicional daqui, e ganharam notoriedade também porque acabaram por construir 2 monumentos da cidade, né? 2 monumentos altíssimos, né? A caixa d'água e a chaminé da Paulista. Outra coisa que guiava a vida dos moradores aqui da região central e dos bairros do entorno era a sirene da Paulista, que acordava o povo às 6 horas, anunciava o almoço ao meio-dia e anunciava à noite às 6 da tarde. E parece que há um compromisso aí de que ela volte a funcionar. Não às 6 da manhã, porque vai dar problema, mas ao meio-dia e às 6 da tarde também será uma bela memória sonora ouvirmos a sirene da Paulista. Olha, a cidade passou por processos de muitas mudanças, né?
No caso aqui, houve a degradação do centro da cidade, né? Então, o Instituto SEB se instalando aqui na antiga cervejaria, hoje que tem televisões, né, rádios e escolas, né, aqui, né? Pode ser o início de uma revitalização da área central da cidade. E Ribeirão não trata muito bem as suas reservas históricas, né? Você pode observar aí, qualquer um pode observar a situação dos nossos museus, né? A manutenção de toda essa estrutura, como está sendo mantido, é de fundamental importância, porque a nossa memória, não é, a memória do Ribeirão Pretano passa pela Companhia Cervejaria Paulista, passa por esse prédio exclusivamente, porque era aqui que eram feitos todas as bebidas da companhia. Então, as famílias se lembram disso porque um dos seus entes trabalhava aqui. Eu sou Daniel Navarro, eu sou jornalista e sou apaixonado por cerveja e por história e tenho me dedicado a conhecer um pouco mais sobre a história cervejeira de Ribeirão Preto, entender como que a gente chegou até aqui. Sou o Thiago Fernandes, sou publicitário e sommelier de cerveja e atualmente sou um dos embaixadores do Polo Cervejeiro aqui em Ribeirão Preto. A Cervejaria Paulista ela tem um significado muito forte porque ela foi o representante dos empresários de Ribeirão Preto no começo do século passado na produção de cerveja, né? Foi a grande cervejaria de fato de Ribeirão Preto para o mercado cervejeiro. Não existia, antes da Paulista existia a Antártica, que era uma grande cervejaria, que foi a primeira filial da Antártica no Brasil. E a Paulista foi um contraponto disso, né? A Paulista foi a cervejaria de Ribeirão Preto, dos empresários da cidade que se uniram e construíram uma empresa para não fazer frente, mas viram que existia um bom negócio aí e começaram a construir a cervejaria. A Companhia Paulista, ela é de fato uma das primeiras cervejarias locais mesmo, né, com DNA ribeirão pretano. E isso serve de inspiração para quem mantém esse legado até hoje, para quem produz cerveja até hoje. Então a Paulista, além de criar e de produzir cervejas, ela também se importou com a parte social, né, e cultural da cidade, construindo na sequência o Quarteirão Paulista. Então isso é um mérito dela e isso não se apaga. A história ela não se compra, não se vende e não se apaga. E a Paulista ela tem esse legado até hoje, tanto que a gente está falando aqui dentro do prédio onde existia a cervejaria. Isso aqui é um patrimônio para a cidade, né? Ainda bem que ele foi tombado e que tem um instituto sério por trás cuidando dele, fazendo as devidas reformas e preservando o local, valorizando o local. Isso aqui é valioso não só para Ribeirão Preto, mas como para o estado e para o Brasil, né? Tem muita história aqui dentro e ainda bem que a gente está vendo que está sendo reformado e vai abrigar várias outras empresas. É um espaço que ele carrega história e ele vai estar pronto para formar mais história. Então daqui mais 30 anos vão ter outras histórias vividas aqui dentro e isso é magnífico, isso tem que permanecer para sempre. A cervejaria Paulista ela deixou um legado que é o mais importante legado arquitetônico de Ribeirão Preto, que é o Quarteirão Paulista, né? As pessoas às vezes não se dão conta de que ele chama Quarteirão Paulista por causa da cervejaria paulista, né? Ele é um ícone. Quando a gente vai no teatro, a gente vê o símbolo da cervejaria lá na boca de cena. Então, e esse prédio que a gente está, ele é parte dessa história, ele é parte da história industrial da cidade e da criação da própria cidade, porque é do lado da estação de trem que foi o que impulsionou a cidade a ser o que ela é hoje, né? E a gente, quando a cervejaria fechou, em alguns momentos a gente acabou ficando preocupado, embora o prédio seja tombado, a gente sabe que não é só tombar no papel, mas é preciso
investir, tomar conta e fazer com que ele tenha um uso inteligente, né? E sim, o que a gente percebe é que isso está acontecendo, a gente está vendo a reformulação do prédio e a ocupação do prédio por empresas e por ideias que são o futuro, né? Não é um prédio histórico, mas que ele está sendo ocupado de uma forma que está olhando para frente, né? Isso eu acho que é o mais importante. Bom, você sabe, nós desde 2001 a gente vem desenvolvendo um projeto em Ribeirão Preto baseado num projeto, numa proposta de cinema. Ribeirão Preto tem a matéria-prima do cinema. Nós temos o sol, né, uma taxa de luminosidade, uma das melhores do estado. E temos outros diferenciais competitivos, como uma ligação permanente com São Paulo, com o Rio de avião, Brasília, enfim. E a gente tem um polo cultural na cidade. Então, tudo isso alavancou a ideia de fazer de Ribeirão Preto um núcleo, criar em Ribeirão Preto um núcleo de cinema, né? E, na verdade, o que precisava naquele momento, em 2001, a gente precisava ter uma sede que tivesse condições de você poder filmar, de você poder desenvolver alguma coisa, uma área mais técnica desse projeto, né? E a gente estava procurando, a gente tinha ideia até de construir alguma coisa, enfim. E quando surgiu uma possibilidade da gente conhecer esse espaço da antiga Cervejaria Paulista. A gente, ao chegar aqui, a gente até ficou assustado, porque esse prédio vinha sendo assolado por inundações de vários anos, então estava completamente, aqui tinha uma quantidade enorme de barro aqui nos pátios, e foi tudo muito roubado, né? Nós não tínhamos mais nenhum fio, toda a ligação elétrica, as torneiras, enfim, estava tudo muito vilipendiado. E o que aconteceu? Nós conseguimos ter um contato com a Coca-Cola daqui, na verdade, nós tínhamos um amigo ali, o André Biagi, e ele era, na verdade, o distribuidor da Kaiser aqui em Ribeirão Preto, né? Que a Kaiser era a proprietária do prédio. Houve uma fusão de empresas aqui da Antártica com a Kaiser, e o CAD obrigou a separar uma dessas empresas, e foi fundada a Kaiser, né? Mas o controle acionário era de São Paulo, enfim, a gente tinha que resolver por ali. E o André conseguiu nos levar até lá, a gente apresentou o projeto de implantar aqui um polo de cinema, essa coisa toda. Eles se interessaram e nos cederam, por comodato, por 10 anos, o espaço aqui para a gente desenvolver o projeto do polo de cinema, né? Então, primeiramente, a gente veio para cá e foi um trabalho, todo mundo manualmente ajudando, né? Aí é uma equipe como vocês aqui, que acreditam no cinema, e a gente conseguiu dar os primeiros passos, ocupar o primeiro espaço, que foi ali exatamente a portaria, porque era o único lugar coberto e que não estava as telhas quebradas, e que, enfim, né? E dali nós fomos progredindo, cuidando cada dia, todo dia um tijolinho, cuidando de melhorar o espaço, e até que conseguimos um recurso da prefeitura, entendeu? Que nos ajudou aí a dar os primeiros passos. Depois, num outro movimento, conseguimos, isso em 2005, conseguimos que as construtoras de Ribeirão Preto também fizessem um aporte de recursos para a gente, que a gente conseguiu criar alguma coisa, né? Enfim. E aí conseguimos criar esse primeiro espaço, né? Criamos uma sala de cinema e depois, num segundo momento, conseguimos do PROAC um recurso, e aí a gente conseguiu viabilizar os demais estúdios, né? Mas o fato mais importante disso tudo é que, quando nós conseguimos esse comodato,
esse prédio não tinha, ele tinha até alvará de demolição, como foi demolido aqui do lado, né? Aliás, foi um susto, porque quando eles venderam esse lado aqui, o lado de lá da Avenida da Antártica, eles venderam aqui também. Aí nós fomos lá, e com o promotor Marcelo Goulart, nos ajudou, que eles retiraram isso aqui da venda, né? Mas o prédio não tinha um pequeno tombamento da chaminé e do oratório ali na frente, né? E o que nós fizemos então? Tendo em vista essa preocupação, nós conseguimos fazer um tombamento inteiro, do quarteirão inteiro, entendeu? Aí fizemos isso no Compaq, transformamos isso de utilidade pública, enfim. E iniciamos, através da Adriana Silva, que era secretária da Cultura na época, um processo de tombamento do IFAM, entendeu? Que está andando até hoje aí, né? Todo o Teatro Pedro II, o projeto da antiga Cervejaria Paulista, né? Então, na verdade, foi todo esses fatores, né, que nos deram aí uma oportunidade de trazer, para botar Ribeirão Preto no mapa do cinema, né? Hoje, Ribeirão, já fizeram alguns filmes por aqui, vocês estão aqui com a gente, entendeu? Hoje, Ribeirão Preto tem essa condição de desenvolver o projeto de cinema, sim, né? Num primeiro momento, nós tínhamos que ocupar isso, não é verdade? E então a gente fez algum projeto de música, né? Tínhamos aí o cinema, o Cinefórum. A gente cedia o espaço para muitos eventos que estavam na cidade aqui, na medida que começou a ter luz, começou a ter água, banheiros, né? A gente conseguiu regularizar os pisos todos e o principal, a gente tinha alvará, né? E tinha aí do bombeiro, né? O alvará do bombeiro também, alvará de funcionamento. Então começou a ser. Depois eu, como era na época vice-presidente, eu era presidente da Fundação do Livro e Leitura, Fundação Feira do Livro, né? Nós trouxemos também a feira para cá. A feira, abrigamos aqui os escritórios da feira e todos os eventos para cada ano da feira aconteciam aqui também, como a Adriana explicou, aí para o público jovem, né? Era um lugar fechado, um lugar bastante fácil de acesso, enfim, né? E rodamos filmes, né? Rodamos aqui com o pessoal da Causari, rodamos aqui o Mal Nosso, rodamos do Guilherme Almeida Prado, Onde Andará Dulce Veiga, o filme do Tubaldini, O Divórcio, e comerciais, foram feitos rodados comerciais. Na época das eleições fizeram aqui debates, né? Virou um ponto de encontro mesmo, né? Um lugar de eventos. Por algumas edições da feira, foram realizadas atividades em especial para o público da juventude, público mais juvenil, que vinha já trazidos pela escola para participar de ações bem específicas, criada exatamente para atender essa população. Exposições, pequenas atividades, oficinas, alguns salões de ideia, muito focado em fazer esse receptivo para esse público jovem. Primeiro porque a gente tinha isso como uma possibilidade, né? Tinha vinculado com o Estúdio Kaiser de Cinema naquele momento, o espaço era adequado, a feira tinha abrangência para poder ocupar mais essa atividade, mais esse lugar, e aí foi fome com vontade de comer. Eu sempre achei que patrimônios históricos, eles se preservam ao ser utilizado. Então, quando as pessoas vieram para cá, para conhecer a feira, para participar, automaticamente eles se perguntaram que lugar é esse. Muitos já tinham passado por a frente, pela avenida, pelas laterais, ou até tinham ouvido falar, mas não tinham se interessado. Na medida em que você acessa, na medida em que você faz parte daquele lugar,
né, a sua curiosidade busca respostas e a resposta traz informação, e tratava-se de uma informação cultural, porque a gente estava falando de um lugar preservado historicamente. Então foi muito importante para aqueles milhares de jovens que frequentaram o espaço no período da feira conhecer a história desse prédio tão importante para Ribeirão Preto. Até um pouco antes, né, quando ele deixa de ser um espaço vazio, né, porque houve um hiato entre a última vez que se fabricou cerveja aqui e a primeira vez que se entrou para fazer alguma outra coisa, né? Então esse hiato é o hiato do fechamento, que é o que é mais prejudicial para um patrimônio histórico. Quando ele abre, ele já abre com uma vocação cultural, né? Ele já abre para poder receber o que se queria naquele momento, que era um polo de cinema, e tinha tudo a ver. Então ele já tem essa característica, e é por isso que a feira vem. Ela já vem atraída pelo aspecto cultural, que na primeira versão anterior, quando era coordenado pelo Edgar de Castro, ali já tinha uma veia cultural. Aí o prédio já soava, né? Já tinha essa veia cultural. É uma coisa bastante cruel, porque o que acontece? O prédio ele tem mais de 100 anos. Né? E todo o recurso que a gente conseguia, entendeu? A gente direcionava para a manutenção do prédio, porque todo momento é o telhado que caía, era um vazamento, era uma inundação, era todo o recurso que a gente conseguia amealhar, parte principal dele era direcionada para a manutenção do prédio. E também evolução, né? Alguns estúdios estavam pela metade, a gente então teve que foi aplicando aí. E deixamos de aplicar em projeto, entendeu? O único projeto que vingou aqui foi da Calzari, que foram 2 meninos que apareceram aqui, o Vitor e o Tato, e a gente acreditou neles, de verdade, e eles ocuparam um espaço ali, foram crescendo, foram montando, e hoje são a continuação de tudo isso, né? A Calzari foi o que na verdade restou disso. Acontece que o golpe fatal, na verdade, foi que a Kaiser, o negócio de bebidas frias no Brasil está muito ruim, né? E hoje quem controla a Kaiser é a Heineken, da Holanda. E houve um momento que ela mandou vender tudo que não estava produzindo. Entende? E veio aqui a opção de vender também, né? Eles foram muito elegantes com a gente, a Heineken foi muito elegante com a gente, nos ofereceu a um preço ínfimo, um preço para que a gente continuasse o projeto, mas nós não conseguimos amealhar recursos para isso. Mas a Revide, nesse momento, a Isabel e o Murilo, né, num determinado instante, falaram, não, vamos comprar e vamos manter o projeto de cinema, a gente anexa o projeto da revista, enfim. Então eles compraram e a gente continuou por mais um tempo. Mas eles também não conseguiram aí aguentar os pagamentos, que se tornaram impossíveis, houve uma crise de mercado também no Brasil, e aí eles venderam para o Instituto SEB aí, que desenvolveu aqui, vem desenvolvendo para o Instituto da Cidadania, o Instituto SEB, né? Então a gente, na verdade, o projeto de cinema, ele já anda sozinho, né, através de vocês, né? Hoje as pessoas que fazem cinema sabem dos recursos da cidade de Ribeirão Preto para essa atividade, né? Vocês continuaram, né? Vocês estão fazendo aqui um filme, e o próprio Instituto, com a vinda das televisões para cá, do Canal 20 da TV Tati. Então a gente, na verdade, a gente se dá por realizado com o projeto de cinema, pelo menos isso ficou, né? Tem um grupo que continua, o André Ristum daqui também ganhou prêmio agora em Gramado, recentemente, melhor diretor, o Tubaldini fez aqui o Divórcio, também é um dos bons produtores nacionais, o Samuel, o Tato, o Vitor, a Giovana, né? Estão fazendo aí os outros novos projetos de cinema, enfim, eu me sinto assim realizado, né? Na medida de que vejo
que o projeto já anda sozinho, independe de ter o estúdio, independe, né, já está na cabeça, no imaginário das pessoas, que Ribeirão Preto é um lugar para se fazer cinema, né? Então, a minha história com esse prédio, ela começa com a minha relação com o Edgar de Castro, que à época ele era vice-presidente da Fundação Feira do Livro, que eu presidia desde 2007. Então, o Edgar já tinha um comodato com a empresa que era dona do prédio, e esse comodato já fazia bastante tempo que ele tinha, e ele tocava alguns projetos culturais aqui. Nesse período em que eu fui presidente da Fundação Feira do Livro, a gente trouxe algumas edições da feira para acontecer aqui, para fazer alguns eventos voltados para adolescentes. A ideia era trazer o adolescente, que o adolescente se interessasse pela questão do livro, né? pela questão da leitura. Então, desenvolvemos palestras, atividades aqui dentro. Durante mais ou menos, nesse período que eu fiquei como presidente, que foram 7 anos, a gente deve ter feito umas 3 a 4 edições aqui. E nesse período, então, eu comecei a fazer algumas coisas aqui. Como aqui, nesse período em que o Edgar ficou à frente do projeto, ele criou um cinema, ele tinha várias atividades e tinha um núcleo de cinema aqui. Então, esse projeto todo que foi conseguido, que foi mantido pela instituição que ele tinha, que era uma ONG, a gente conseguiu juntar forças no sentido de conseguir algumas reformas, algumas coisas assim, muito pontuais, porque como esse prédio ele é muito antigo, é claro que havia uma necessidade de um investimento muito maior. Esse investimento que foram feitos foram pontuais em alguns locais, para que houvesse a possibilidade das pessoas poderem vir e participar das atividades que aqui aconteciam. Então, nesse período em que ele tinha esse comodato, a empresa que era proprietária, esse prédio foi repassado, porque essa empresa foi comprada por outras empresas. Eu acho que ele passou por assim, historicamente, eu não tenho muito esses dados, porque eu não participava disso. Mas eu tenho a impressão de que passou por 2 outras empresas que ficaram donas do prédio. Então, ele só foi renovando esses comodatos. Quando foi a última empresa que comprou, a empresa já não tinha mais interesse no comodato. Ela disse que ia vender o prédio. Então, nesse momento, eu entro para fazer uma negociação que a dona da empresa, até então, nesse momento, era a Heineken. Então, eu entro nesse momento para fazer uma negociação, para ver de que maneira que nós podíamos oferecer, fazer uma proposta com valor aceitável, com parcelamentos, que a Heineken conseguisse aceitar essa proposta e a gente conseguisse trazer isso, ficar isso com a Revide. E aí essa negociação foi uma negociação longa e a gente argumentava muito profundamente com eles da importância que o local já tinha tomado na cidade como um local de cultura, de preservação, enfim. E aí a gente acabou conseguindo convencê-los e eu acabei fechando o negócio com eles. Eu fechei esse negócio. Naquele momento eu estava assim, voltada para outros interesses. E havia uma necessidade de ter investimentos aqui, investimentos de dedicação, no sentido de buscar recursos para fazer com que realmente essa estrutura pudesse não virar um elefante branco. E aí, nesse momento, eu achei que, acho que 1 ano depois, eu achei que não dava mais para a gente continuar, porque era uma estrutura relativamente cara para continuar pagando a Heineken, e para a gente ter os investimentos necessários que precisariam ser feitos aqui. E foi aí que eu acabei conseguindo falar com o Chaim e a Adriana, e a Adriana certamente é a grande madrinha desse projeto, porque ela entrou aqui e ela se apaixonou por esse lugar. E aí eu acho que veio muito ao encontro do que eles pretendiam, que era criar um local em que tivesse, além da questão da preservação, tivesse no o seu conteúdo, o bojo do seu conteúdo, tivesse a formação, tivesse a cultura, tivesse a história, tivesse a cidadania, e eu acho que aí juntou aquelas conjunções que se juntam e que acabam acontecendo e vira uma coisa muito boa.
Então eu fico muito feliz que eles tenham comprado, que eles tenham adquirido esse prédio e que esse prédio continue com a sua função, que eu acredito que ela tenha nesse local e nessas características, que é a preservação do lugar e o conteúdo que está sendo produzido aqui é de muita qualidade. Olha, eu acredito muito quando a gente fala de preservação, a preservação, eu acredito que ela só exista quando há ocupação. Então, acho que a coisa mais importante é a questão da ocupação. Então, como esse lugar está sendo ocupado, por quem esse lugar está sendo ocupado e a produção do conteúdo que está sendo feito aqui. Então, eu acho que essa união de forças, essa união e esse lugar, né, que eu acho que é um lugar mágico, que é o começo da cidade, e a capacidade que esse lugar tem de ser onda, né? E criar todo um processo no entorno de preservação, de cuidado, em que as pessoas vão vir para cá com segurança, que as pessoas não terão medo de serem assaltadas, abordadas, que há um lugar em que elas possam ir e que elas possam desfrutar desse lugar com muita qualidade. Eu acho esse efeito onda, né? Que na hora que você tem um lugar... que a famosa teoria das janelas quebradas, né? Se você tem um lugar que ele é preservado, o lugar seguinte vai se sentir na obrigação de preservar, de cuidar, o outro do seu lado direito, do seu lado esquerdo, da sua frente, do outro lado, e isso fica aquele efeito em que o que o centro precisa, né? Que o centro da cidade precisa como um todo, né? Olha, eu sempre vejo esse lugar, sempre na minha memória vai ficar esse lugar na época da Feira do Livro, em que ele estava cheio de adolescente, cheio de criança, em que as pessoas ficavam circulando nesse lugar tão assim, histórico, né? Esse calçamento, essas paredes, né? Então eu acho que esse senso de pertencimento que eu vi aquelas crianças vivenciando nesses anos em que a gente trouxe a Feira do Livro para cá, isso sempre vai ficar na minha memória, que eu acho que é isso, né? Que é as pessoas poderem se sentir parte disso. Então, eu acho que isso vai ficar sempre na minha cabeça como um lugar em que há uma boa ocupação, né? Então, um lugar bonito, fechado, que não tenha gente, não é um lugar com vida. Lugar ocupado é um lugar com vida, com alegria, com compartilhamento. E eu acho que eu sempre vou passar por aqui e vou ver isso, né? Acho que vou observar isso. Não é uma cervejaria para mim, né? Que é um lugar que virou um centro de cultura, um centro de cidadania, um centro de vida mesmo. Bom, meu nome é Tânia Registro, eu sou historiadora, pesquisadora da história de Ribeirão Preto, já faz uns bons anos. Fiz parte do Conselho de Patrimônio Histórico de Ribeirão Preto, Conselho de Turismo e outras. Participei de várias discussões sobre as questões que envolvem preservação do patrimônio histórico, memória da cidade. A preservação de um edifício, né, ou seja, o edifício é tijolo, é concreto, é telhado. Então, quando a sociedade decide que vai deixar preservado um edifício, é como se nós estivéssemos elegendo um momento do tempo em que nós queremos que aquilo seja preservado para o futuro. E o que é um prédio? Um prédio é onde nós circulamos com o nosso corpo. Então, no caso aqui do prédio da Companhia Paulista, é um prédio de trabalho, né? Uma fábrica de produtos. Então, a preservação é importante para nós entendermos uma questão econômica? Sim. Então, como se deu o processo de industrialização no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, esse capital do café que direto ou indiretamente influenciou nesse surto industrial. Então, tem essa instância da questão econômica, por exemplo. A questão arquitetônica. Quem foi o construtor? O Baudílio Domingos é um arquiteto, construtor importante, construiu vários edifícios na cidade. Que influências, que
que características tem arquitetônicas, estilísticas, de técnica construtiva, o que significa esse prédio na história da arquitetura. Uma outra questão é do produto, o que foi fabricado aqui? Refrigerante, cerveja, que fez parte de um cardápio, né, de gostos das pessoas através do tempo. Relações de trabalho, como era ser um operário, né? Relações de poder, qual era a qualidade, tinha EPIs, né? Tinha segurança do trabalho, como se estruturava as relações de trabalho, relações de poder dentro de uma fábrica. E questões afetivas, quantas pessoas se conheceram, quantos laços, quantos amigos, quantas amizades foram construídas nesse espaço, quantos casamentos, namoros. Então, isso tudo, todas essas histórias estão entrelaçadas no meio desse tijolo, no meio desse telhado. Então, a preservação de um patrimônio histórico, ela é importante em todas essas instâncias, econômicas, sociais, políticas, afetivas. E isso para uma cidade é importante porque ela significa uma permanência numa impermanência. As sociedades, as pessoas se transformam ao longo do tempo. Então, quando nós escolhemos alguns elementos para permanecer nessa nossa impermanência, isso é também uma lição, é uma maneira de nós refletirmos como as sociedades, como as pessoas, como as coisas podem se transformar. E conhecer como é ou como foi esse processo de transformação. Olha, é um tombamento que é feito na instância estadual, pelo CONDEFAT, e na instância municipal pelo COMPAC. E a questão da preservação, que tem essas duas instâncias, ela surge a partir, essa noção de preservação, ela surge a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição democrática e que marca avanços sociais e políticos no Brasil muito importante, que diz o seguinte: nós temos 3 instâncias de preservação da memória e do patrimônio, a federal, a estadual e a municipal. Então, um prédio dessa importância, dessa magnitude, né, que é uma indústria, diferentemente da Antártica, que é aqui na frente, né, o prédio, que é uma indústria que nasce em São Paulo, ela tem toda uma outra configuração. A Companhia Paulista, ela nasce em Ribeirão Preto, o capital de Ribeirão Preto, com pessoas de Ribeirão Preto. Lógico, imigrantes e com várias influências. Então, a preservação desse prédio, ela é importante não só para Ribeirão, mas também para o estado de São Paulo. Portanto, o processo de tombamento pelo CONDEFAT, ele se dá nesse contexto de entender a preservação desse prédio como importante para entender a formação mesmo do estado de São Paulo, não só de Ribeirão Preto. E a preservação na instância municipal, que é o COMPAC, né, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio na instância municipal, também ela vem em sedimento, ela reafirma essa importância de preservar um prédio dessa magnitude, né, que é um prédio enorme, localizado num local importante da cidade. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou professor, trabalho com roteiros culturais em diversos lugares, principalmente aqui na cidade de Ribeirão, que é a minha cidade, cidade onde eu nasci, onde eu vivo hoje. Aqui em Ribeirão nós fizemos diversos roteiros históricos, né, que observavam diferentes lugares na cidade e que tinham objetivos diferentes também. Então, desde reconhecer a história da nossa cidade, onde os patrimônios históricos são fundamentais, até resgatar a memória de algumas pessoas em relação aos lugares, as vivências que elas tiveram aqui na cidade. Então, nesse ponto também é interessante, porque esses prédios mais antigos, os prédios que estão na cidade há mais tempo e são mais significativos, eram muito importantes nesse processo, né?
porque eles de fato não só guardam a memória da cidade, mas também estão presentes na memória das pessoas, né, que vivem aqui e que viveram diversas situações, boas, ruins, enfim, situações diversas aqui na cidade de Ribeirão Preto. Nossa, são vários lugares que a gente passava, né? Um dos objetivos é pensar, né, no processo de transformação da cidade ao longo do tempo. Então, desde quando a cidade começou, ou seja, buscávamos aí os primeiros núcleos, os espaços onde se constituíram os primeiros núcleos urbanos, né, que estão ali próximos da Praça 15. A partir daí, a gente visitava através das fotos, né, já que nós não temos mais nenhuma construção dessa época, né, então através das fotos, o início da cidade, né, o início do ciclo do café aqui na nossa região, e depois o ápice do ciclo do café, que é quando a gente tem ainda alguns registros, né, como, por exemplo, alguns palacetes que estão ao redor da Praça 15, alguns em melhor estado, outros em estado já de completa degradação. Nós visitávamos também o Teatro Pedro II, que já está, né, aí na transição entre o ciclo do café e um ciclo industrial, que é representado tanto pelo Teatro Pedro II, o Quarteirão Paulista, como também pela Companhia Cervejaria Paulista, que é quem faz essa construção, que é quem constrói ali o Quarteirão Paulista e oferece para a cidade esse presente, esse grande patrimônio que está aí até hoje. Então pensar nesse processo de transformação e a importância da cervejaria nesse processo, eu entendo que é fundamental, porque ela sai de um espaço mais rural, mais ligado ao café, para um contexto mais industrial, né? E a cervejaria é um marco nessa mudança. Na cervejaria, nós observávamos diversos tipos de coisas, né? Tanto o tipo de construção, né? Então, o que essa construção remete, né? O que ela traz para a gente, até os usos mesmo, na época que ela era uma fábrica ativa, então onde eram os espaços onde se fazia a produção, onde estava a caldeira, onde estavam as geladeiras, os maturadores, todo o processo aí de produção da cerveja, até mesmo a gente refletia sobre as pessoas que passaram por esse lugar, que, né, tem isso como um capítulo importante da própria história, né? Então aqui a gente pensava não só na história do lugar e nos usos que esse lugar teve ao longo do tempo, mas também na história das pessoas que viveram por aqui e que tem esse lugar, né, ainda muito forte na memória, e tem esse lugar como um lugar especial aí na cidade. Teve uma história de um dos roteiros que a gente estava fazendo, que era um roteiro que tinha a ver com a história da cerveja em Ribeirão Preto. E para que a gente contasse essa história, um dos lugares escolhidos, era um lugar fundamental, era aqui a antiga Cervejaria Paulista. E como estratégia para o público, né, vivenciar um pouco mais dessa história, nós chamamos um ex-funcionário daqui da fábrica, e ele contou diversas coisas a respeito não só dos processos de produção e dos lugares, mas de algumas curiosidades sobre o cotidiano. Então, ele falou, por exemplo, de uma coisa que me marcou bastante, que era uma tradição, um costume que existia no lugar onde tinha uma câmara fria, uma câmara resfriada enorme. Acredito que era o lugar onde a cerveja era maturada. E ficavam diversos funcionários ali fazendo as suas atribuições, as atividades. E esses funcionários, em geral, eram filhos de imigrantes ou imigrantes italianos, né, pessoas bem brancas, assim, com aquela potência no falar, no gesto. E essas pessoas ali, dentro desse lugar frio, né, com um monte de cerveja, acabavam, né, ao longo do dia tomando cerveja, e para esquentar comiam pimenta. E conforme comiam pimenta, iam ficando tudo vermelho, assim, esse pessoal, né, corava, esse pessoal branco ficava muito corado, e aí ia falando cada vez mais alto e gesticulando cada vez mais. E disse que era um lugar muito curioso e muito interessante. Imaginar esse lugar, para mim, é algo que me chama a atenção. Eu acho que as pessoas que visitaram aqui comigo, né, durante as
as atividades que nós desenvolvemos aqui tinham, diria que elas se impressionavam um pouco, né? Porque uma coisa é você olhar de fora, né, dentro de uma paisagem onde a fábrica aqui já se naturalizou, então uma paisagem que as pessoas já conhecem, né, de passar cotidianamente aqui. Outra coisa é quando você entra e encontra um outro cenário, né? Então esse cenário chamava muita atenção das pessoas e era algo que eu acho que trazia até muita inspiração. Teve uma atividade que nós desenvolvemos aqui durante uma feira do livro, né, que eu recordei agora, que era uma oficina de poesias, né, que aconteceram aqui e eram com adolescentes, e o nome da oficina era Oficina de Novos Escritores. Então, a gente olhando aqui para o espaço, entendeu que esse é um espaço de inspiração, é um espaço, né, muito, muito interessante, muito bonito. E a estratégia que nós fizemos para a oficina foi toda desenvolvida a partir disso. Então, nós fazíamos uma sensibilização dentro do estúdio. Na saída, nós olhávamos para o prédio, né, e tentávamos, através dessas construções, se inspirar. Então, se inspirar a partir do verde que nasce no meio do paralelepípedo, que pode ser entendido como uma forma de resistência, dessa chaminé que está aí há tanto tempo, firme e forte. Nós nos inspirávamos a partir dessa arquitetura que dialoga, ou que, dependendo da forma como você olha para ela, ela se compõe com o céu da cidade, que é um céu muito bonito para quem é daqui e tem esse cuidado de olhar para o céu, pode perceber. Então, acho que eu acabei entendendo assim também, e acho que as pessoas tinham esse olhar, um espaço de inspiração, um espaço diferente dentro da cidade e que traz muita memória. Eu acho que responder essa pergunta, ela nos leva a tentar compreender um pouco como essa questão de memória e preservação da memória e do patrimônio histórico acontece no Brasil como um todo. Nós temos momentos recentes, na década de 1970, por exemplo, onde nós tínhamos uma ideia de progresso. Então, o velho, o antigo, era obsoleto e, portanto, ele deveria ser destruído para dar lugar para um novo, para um moderno. Então, nós temos aí um reflexo danoso no Brasil todo. Ribeirão Preto não foi diferente. Então, na década de 70, 80, tem uma destruição enorme, o processo de verticalização do centro da cidade nesse momento, o processo de demolição de todo o complexo da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro termina nessa década de 1970. E isso reflete uma mentalidade que desvalorizou o passado. Eu acho que com os processos de redemocratização do Brasil, onde outras ideias, outras noções, outros conceitos vão sendo introduzidos, a sociedade tem uma oportunidade de uma reflexão mais crítica sobre qual o papel do passado no nosso presente. E de começar a refletir e a eleger alguns instrumentos de preservação do passado, trazendo esse passado para o presente, de uma maneira como as pessoas podem acompanhar e conhecer como é que se vivia, o que se comia antes, como se pensava, o que era certo, o que era errado. O papel da mulher era ficar em casa, hoje não, a mulher trabalha fora. Então, assim, todos esses espaços conquistados de cidadania, a questão da memória vem junto. Então, o direito à preservação da memória. Então, por exemplo, as pessoas que têm a oportunidade de viajar, de ir para outros países e conhecer museus, catedrais que datam do século 300 depois de Cristo ou de 1500, o Brasil é um país relativamente jovem nesse contexto mundial, mas nós sim já temos elementos do passado a serem preservados. Então, em Ribeirão Preto, depois desse momento de final da década de 70, que são criados o patrimônio de preservação, os conselhos de preservação, a sociedade começa a pensar a questão da preservação de memória e dos edifícios e das ideias e dos sotaques e das influências, que tudo isso nos
nos tornou o que somos hoje. A sociedade, então, ribeirão-pretana, por exemplo, nós temos influência de imigrantes, dos negros africanizados que chegaram aqui junto com os primeiros habitantes, depois os imigrantes europeus, asiáticos. Então, o que a sociedade ribeirão-pretana é hoje, nesse ano de 2018, é o resultado desse caminho que vem sendo trilhado ao longo do tempo. Então, a hora que nós paramos e falamos, para nos entender hoje, nós precisamos olhar um pouco esse passado. Então, a questão da memória e da preservação, ela entra como esse elemento de reflexão. Então, eu creio que é mesmo a necessidade de uma permanência na nossa impermanência, ou seja, o processo de transformação da sociedade, em que nós elegemos alguns edifícios ou alguns elementos para preservar, para nos lembrar tanto das coisas boas como das ruins, em que a sociedade já promoveu ou já fez. Existe uma escola, né, um pensamento dentro da questão da preservação que ela é mais rígida, assim. Então, você tem que preservar um prédio rigorosamente como ele foi. Mas existem outros pensamentos que têm refletido assim, você preservar, mas adaptar para uma vida hoje, cotidiana. Por exemplo, acessibilidade. Nos prédios antigos você não tinha elevador ou uma rampa, isso já é uma exigência legal hoje. Legal no sentido de legislação e legal no sentido de inclusão de todas as pessoas. Os prédios ou edifícios podem ser preservados, mas também adaptados e modernizados para que as pessoas usufruam desses espaços. Então, necessariamente, um edifício como esse não tem que voltar a ser uma fábrica de produtos, de bebidas. Pode ser uma fábrica, pode ser uma escola, pode ser uma loja, um comércio. Desde que se consiga preservar alguma coisa de importância, de relevância, seja em termos de técnica construtiva, seja em termos de até um espaço, sei lá, que alguém viveu e fez alguma coisa importante, de uma técnica de arquitetura, mas também modernizar no sentido de convidar as pessoas para vir e ocupar esses espaços novamente. Então, necessariamente eu não vejo um uso, tem que ser um centro cultural ou uma escola. Não, acho que pode. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. São edifícios que viram comércio, viram lojas, viram restaurantes. Mas que você consegue, a hora que você entra nesses espaços, consegue, como se fosse uma cápsula do tempo, uma viagem no tempo, onde você, além da vivência hoje, você está, sei lá, num restaurante que é um prédio super antigo, você tomando um café ou comendo alguma coisa, tendo essa experiência hoje, cotidiana, mas olhando na parede e vendo, puxa, quantas pessoas já viveram aqui, quantas conversas, quantos olhares, quem já passou por aqui ou não. Então você tem essa experiência também, uma experiência do presente e uma experiência desse passado que está presente nesse edifício também. Então isso é fantástico. Não, eu acho que esse espaço aqui, nos jornais, por exemplo, de 1920, por aí, encontram umas coisas assim, que aqui nesses pátios, como havia muito imigrante e os laços, né, de amizade e tal, eram montados os carros alegóricos para fazer desfile de carnaval. Então, o que chamava na época corso, né? Então, eram os carros mesmo, enfeitados. Então, nesses pátios aqui, depois do trabalho, em muitas ocasiões, foi o esquenta do desfiles que aconteciam na cidade. Então, para a gente ver como assim, nós estamos falando de um espaço só de produção, só de fábrica, só de trabalho. Nós estamos falando de um espaço em que outras camadas, outras relações humanas aconteceram também. E ter a oportunidade de pisar hoje aqui, viver essa experiência, é uma experiência humana riquíssima e fundamental para a humanidade, para a sociedade de Ribeirão Preto, no caso. São trabalhos diferentes, né? Nós temos um trabalho de produzir uma bebida, uma cerveja, e agora talvez um trabalho de produção de ideias, de produção de reflexão, de produção de
de pensamento, né? Então, continua sendo uma fábrica, né? Acho que é legal essa analogia, acho que continua sendo uma fábrica, talvez agora uma fábrica de ideias, né? E isso é fantástico. Dá uma outra, ressignifica essa questão, que também é um trabalho, né?